Olá, boa noite. No último Alta Definição de 2025, deste ano, a gente conversa com um vereador que já foi eleito, reeleito, presidente da Câmara por 2 vezes consecutivas. Douglas Souza, ou Douglas Dofu, é o nosso convidado desta quarta-feira. Alta Definição, apoio cultural GR Vivari e o Dr. Norberto Medicina e Diagnóstico. Douglas, bem-vindo aqui ao Alta Definição nesta quarta-feira. Douglas ou Dofu, qual dos dois você prefere? Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prefiro hoje Dofu. Eu acho que Douglas, só meu pai e minha mãe que me chamam de Douglas. Eu acho que mais ninguém. Nem a esposa quando tá brava? Nem a esposa quando tá brava me chama de Douglas, mas você acredita? É. Então acho que ficou Dofu mesmo, né? É um apelido, né? Não é sobrenome, como muitas pessoas pensam que é, mas virou uma marca aí, as pessoas me chamaram de Dofu, então eu prefiro que seja Dofu. Você não teve nenhum medo de utilizar um apelido na tua primeira eleição? Porque geralmente as pessoas elas vêm Sérgio da Copossos, ou então veio o Heloísio Dentista. Quando o Heloísio foi candidato a primeira vez a prefeito, ele veio com o Heloísio Dentista, né? De repente, Douglas Dofu, você não ficou um pouco com medo de não ser muito levado a sério com um apelido no nome de vereança? Claro que é um risco, né? Mas a gente fez algumas análises também nesse sentido, inclusive de pessoas próximas, grupos que estavam dispostos a nos apoiar naquele primeiro pleito, e várias pessoas falando, a sua marca já é Dofu. Você tem que levar isso para a política também, até para que as pessoas conheçam você de uma melhor forma, da forma descontraída que você sempre foi, etc. e tal. Então, por isso a gente utilizou o Dofu. Mas que era um risco? Era um risco. Inclusive, às vezes tem pessoas que não gostavam da gente, etc. Gostavam, Dofu vai, né? Uhum. Em alusão ao apelido, né? Porque a rima é muito fácil, né? Com essa questão, mas o risco tinha sim, Rodrigo, mas em um momento passou pela minha cabeça que por causa do apelido, talvez poderia me prejudicar ali na eleição, né? Graças a Deus a gente conseguiu conduzir muito bem, né? Não foi uma coisa que me atrapalhou no pleito e a gente teve uma votação muito expressiva ali naquele primeiro pleito. Você está no seu segundo mandato como vereador aqui em Poços de Caldas, e o curioso, Dofu, é que desde a primeira eleição, você já foi ali para o pleito como uma das certezas de ser eleito. Na primeira eleição aconteceu isso, na segunda, a reeleição também, muita gente dizia, não, o Dofu está reeleito. É difícil carregar esse peso da certeza de ser um sucesso na política, por exemplo? Claro. Há uma cobrança especial? Claro que é, Rodrigo. É uma questão que a gente se cobra o tempo todo, né? Toda semana as minhas assessoras sabem que sofrem bastante, porque a gente sempre faz as análises de cenários, análise do nosso trabalho, de como está sendo feito, se isso está dando engajamento, se as pessoas estão entendendo o que a gente quer passar, né, no que diz respeito à representatividade das pessoas, e é uma questão que a gente se cobra muito, sabe? Se manter por cima é muito difícil, né? A gente lembra que no primeiro mandato ali, o começo, por mais que eu já tinha vindo ali de uma questão teórica, né? Eu tinha feito gestão pública, também estudei políticas em São Paulo, mas a gente sabe que na prática é totalmente diferente, né? Então eu já tive que assumir como primeiro secretário, né? Já foi muito pesado os primeiros meses, vim da iniciativa privada, então a gente fica um pouco frustrado porque a morosidade, né, da gestão pública ela é muito grande, então nesse sentido você faz essa autoanálise o tempo todo, né? E eu converso com os novos vereadores que estão hoje de primeiro mandato nessa legislatura, e eles também têm o mesmo sentimento. E para nós que fomos reeleitos, tivemos uma votação muito expressiva, a gente tem que se cobrar ainda mais. Então é uma cobrança constante, sim, Rodrigo. Não é fácil a gente manter a postura que está tudo bem o tempo todo, né? Porque a gente sabe que tem desafios grandiosos, tanto externamente, principalmente externamente da população, então é uma cobrança quase diária ali no que diz respeito ao mandato, se a gente está se estamos fazendo um bom mandato, de que forma que isso está chegando às pessoas, principalmente, Rodrigo, porque hoje a gente está vivendo momentos muito difíceis na política de uma forma nacional, né? Então isso reflete nos municípios diretamente, e o vereador, Rodrigo, talvez do escalão político seja o mais injusto, porque é o mais próximo da população, é o que mais escuta as pessoas, né? Grandes vereadores ali fazem um excelente trabalho de escuta mesmo com a população e recai todo no vereador também, inclusive pautas que são a nível estadual, a nível federal, eles vêm até a Câmara Municipal e a gente tem que dar vazão a isso, né? Mas às vezes a gente é injustiçado nesse sentido, porque há ainda assim uma narrativa de que vereador não faz nada, de que não precisa de Câmara Municipal. Ganha bem e não faz nada. Exatamente. Você escuta muito isso?
A gente escuta isso o tempo todo. A gente tem trabalhado bastante para a gente reverter essa narrativa, principalmente através dos projetos de educação cidadã que a gente trabalha na Câmara Municipal, né? De trazer a população cada vez mais próxima, entender o trabalho que é feito, a importância que uma Câmara Municipal tem para a população. Afinal, tudo que se passa na vida do cidadão praticamente passa na Câmara Municipal, né? As políticas públicas aí que de fato vão impactar a vida dos nossos munícipes. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando. Hoje a gente tem projetos ali na educação cidadã, desde a primeira infância até a terceira idade. A gente vai até as escolas, a gente vai até as universidades, a gente vai até o centro de dias, a gente vai, enfim, em todos os dispositivos que nos dão a oportunidade de poder falar um pouco do trabalho do vereador e também levamos essas pessoas até a Câmara Municipal para entender a importância de um poder legislativo, que isso aí afeta diretamente na vida das pessoas. Então, mesmo assim, tem muitas pessoas que às vezes não acompanham o seu trabalho, que às vezes não sabem o que você é e xingam por xingar, né? Enfim, aí são narrativas que você não consegue de fato aí, reverter isso, né? Então, nós vivemos numa democracia, né? Então isso também é super aceitável. A gente costuma dizer que o executivo ele vai no atacado e que o legislativo vai no varejo. Qual é o varejo do Douglas hoje como vereador? Você sabe, Rodrigo, que a gente vai amadurecendo, né? Acho que o DOFU do primeiro mandato era um DOFU, não que eu perdi a minha essência, mas sim no que diz respeito a amadurecimento profissional, amadurecimento pessoal, né? No que diz respeito, não adianta a gente querer abraçar o mundo também, Rodrigo, que a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? Então, o varejo que a gente fala de quando é vereador é aquele varejo, tampar o buraco aqui, corta o mato ali, enfim, essas pequenas demandas que são importantes também, porque é um anseio da população. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o seu segundo mandato, você também continua atendendo isso, mas você começa a ficar, pelo menos da minha parte, né, você começa a querer trabalhar grandes projetos, políticas públicas de fato que vão aí impactar a vida das pessoas de uma forma geral. Então, a gente tem trabalhado bastante, inclusive no que diz respeito a essa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, para a gente tentar aprimorar projetos grandiosos ali, que às vezes estão chegando com erros ainda, justamente para que a gente possa impactar a vida do cidadão de uma forma global. Então, o varejo do vereador, quando eles falam, é esses pequenos que eu falei. Mas agora eu acho que tem que mudar isso, né? Aos poucos a gente tem que ir mudando essa mentalidade também, que esse trabalho ele é importante, mas esse outro, a gente trabalhando de uma forma global, ele vai evitar, inclusive, que esses pequenos problemas aconteçam, né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa mais preparada dentro da política, porque a gente foi amadurecendo. E principalmente, Rodrigo, porque o primeiro mandato, já assumi como primeiro secretário, a leitura de todo expediente passava pela minha mão. Então, isso fez a gente entender os assuntos mais rápidos ali, né? Não deixava passar nada nesse sentido. Depois, a presidência, né? Nossa, está sendo ainda o maior desafio da minha vida até aqui. E grandes desafios diários ali acontecem na presidência, que faz você aí ter uma mentalidade melhor e maior também no que diz respeito à complexidade dos problemas do dia a dia aqui na nossa cidade, sabe? Então, eu acho que são duas características diferentes do primeiro para o segundo mandato. Eu fui, acredito eu, um dos que mais pegou no seu pé em relação à trajetória dentro da Câmara. Sim. Porque eu sempre falei, eu quero ver o Douglas no plenário. Uhum. Qual foi a estratégia sua e por que essa estratégia de passar pela mesa na primeira metade do teu primeiro mandato, depois presidência, agora presidência? Não é por acaso, a gente sabe que na política nada é por acaso. Por que essa linha, essa trajetória de não ir para plenário, por exemplo? E agora eu vou ter que ir para plenário, viu, Rodrigo? Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Não tem jeito mais, né? Mas acho que só vale a gente ressaltar, fazer uma linha do tempo rapidamente sobre essa questão, porque naquela confusão de quem ia para a presidência, de quem que não ia, como que seria feita a composição da mesa diretora, ainda todos ali éramos base do Sérgio, né, quando entramos, enfim, e aí para eu ser primeiro secretário, assim, ninguém quer ir, vai eu então. Uhum. Juro para você que no dia 31 de dezembro de 2020, foi dessa forma que foi decidido que eu iria ali para a disputa, né, de primeiro secretário. E quando eu fui para primeiro secretário, eu vi a importância que tinha a mesa diretora, né, a condução ali, da gente estar alinhado, os 4 que faziam parte da mesa diretora, no sentido da gente poder prestar o melhor serviço ali para a população. E tinha uma desconfiança referente à minha pessoa até dos próprios servidores, até brincavam comigo, você chegou com essa cara de moleque aqui, enfim, ninguém te dava muita moral. Você foi eleito com quantos anos? Eu fui eleito com 28 anos. No primeiro mandato com 28.
e ninguém te dava moral, enfim, teve pessoas que pensavam que eu era até mais novo. E aí, aos poucos, a gente foi conquistando essa confiança das pessoas, né, com muita humildade, escutando os servidores e ganhando essa confiança ali. A gente veio na sequência para uma disputa para a presidência da Câmara Municipal. Era uma coisa que até ali, quando virou o ano 2022, ainda não tinha essa certeza de que iria disputar. Mas aí, como aconteceu também, foi começando a acontecer essa questão de rupturas com o Poder Executivo naquele momento, e vereadores, na época de situação e também de oposição, dizendo que talvez poderiam me apoiar, a gente começou a fazer esse trabalho ali para a gente concorrer à presidência da Câmara Municipal, e a gente o fez, né? Então, fomos eleitos ali, tive uma disputa muito acirrada com a amiga vereadora, ex-vereadora Regina Cioff, eu queria mandar um abraço para ela, mas foi uma disputa que a gente conseguiu ali manter a postura, né, de bons concorrentes. Nessa eleição você teve o apoio do ex-prefeito Sérgio? Não tive. Não tive o apoio, até porque eles tinham outras possibilidades. O vereador Flavinho, na época, também chegou a colocar o seu nome à disposição, depois retirou. O vereador Claudinei, ex-vereador Claudinei também, depois retirou. Então, como teve ali outros candidatos da base naquele momento, acabou-se por não apoiar ninguém, né? A própria Regina também, que fazia parte, né? Enfim, aí no pleito ficou eu e a Regina Cioff, fui eleito presidente, e aí a gente começou a fazer um trabalho de reestruturação na Câmara Municipal, né, no que diz respeito à organização da Câmara. Então, a gente já tinha mais ou menos um diagnóstico ali, junto aos servidores, do que precisaria fazer para os próximos anos. E assim, a gente começou a trabalhar. Então, aí fizemos a contratação da Fundação João Pinheiro, todo aquele diagnóstico foi feito em todos os setores, com escuta bastante transparente com todos os servidores, onde o trabalho que nós começamos aí no início de 2023 e fomos finalizar essa reforma administrativa em dezembro de 2023, passou essa reforma administrativa depois de 20 anos, conseguimos abrir concurso público, enfim, estruturamos os setores conforme ali as demandas que chegavam para nós, né? E eu acho que isso foi importante e interessante, porque a gente conseguiu, inclusive, dar mais autonomia às gerências para poder trabalhar, né? Tirar um pouco dessa questão ali, inclusive, da presidência, não no sentido de não ter responsabilidade, mas sim para que flui melhor os processos sem interferência política, né? Então, isso a gente conseguiu fazer muito bem. E a gente foi ganhando a confiança. E eu sempre gostei da parte de gestão, né? Claro que eu estava na gestão privada, né? A empresa minha já está indo para o 13º ano, comandando ali 8 pessoas, agora a gente está aí com 100 pessoas ali na Câmara Municipal, né? Uma responsabilidade totalmente diferente, mas sempre gostei dessa parte gerencial, assim posso dizer. Quando nós fomos eleitos novamente, na disputa para vereador... Com o Marcos Toni concorrendo com você, não foi? Aí, só para contextualizar, aí nós fomos eleitos novamente para vereador, né? E aí começou novamente essa possibilidade, você tem que ir para presidente novamente. Sempre uma conversa muito transparente, inclusive com os que estavam entrando, os próprios servidores também, que mesmo que não votam, mas é importante ter o apoio dos servidores da casa. E aí a gente chegou a conversar com o Marcos Toni, também o vereador Marcos Toni. O Marcos ficou muito bravo com você na época. Nossa. Ele continua bravo, não? Não, tá tranquilo, a gente tem uma relação bem pacífica, assim, sabe? No que diz respeito ali, processos internos, enfim, às vezes ele tem alguns questionamentos, o próprio assessor dele também, a gente vai, senta e conversa, tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente discorda, né? Mas sempre buscando ali o consenso entre os pares. E aí eu cheguei a conversar com o Marcos Toni, logo depois, enfim, não, eu vou manter o meu nome, eu falei claro, o senhor tem todo o direito, né, de manter o seu nome, é uma pessoa que já tem aí diversos mandatos, enfim, já fez muito pela cidade também, e é legítima a sua candidatura, mas eu também não posso retirar nesse momento, porque, inclusive, eu sei que tinha apoio ali da maioria, né, nesse sentido. Então, aí a gente construiu isso, fomos reeleitos ali com 14 votos, né, foi uma eleição muito mais tranquila no que diz respeito, porque a outra foi mais, de fato, mais acirrada, né, nesse sentido, e a gente continua fazendo ali o trabalho da mesma forma, sempre muito democrática, ouvindo todos os vereadores, dando autonomia aos pares também. Mudamos a questão das audiências públicas, Rodrigo, que antes era o presidente que presidia tudo, hoje não, hoje cada vereador que propõe a sua audiência, ele mesmo que faz as audiências, né, com a sua temática, com a sua bandeira, com a sua demanda ali. Eventos que tem que representar o presidente, eu sempre coloco à disposição dos vereadores. Vereadores, pode ir me representar, quem que pode ir compor a mesa no lugar, justamente para a gente poder trabalhar essa harmonia e dar o protagonismo para todos os 15 ali, né? Eu acho que foi isso que eu consegui ganhar a confiança ali dos meus pares, sabe, Rodrigo? A questão da construção, ela é muito interessante, de fato.
Mas eu vou repetir a pergunta. Politicamente, qual foi a estratégia de não ir para plenário? Não, eu acho que foi consequência. Foi consequência, sabe? De verdade. Tanto que o primeiro mesmo, para ser primeiro secretário, não foi supetão, acaso. Né? Foi acaso. Agora a presidência foi, porque aí consegui ganhar essa confiança, como eu te disse. Agora, nada impede, nunca tive problema nenhum de não querer ir para plenário, né? Pelo contrário, não teria problema nenhum. E acho que seria, e vai ser bom aí nos próximos 2 anos, né, a gente ter essa experiência no plenário também, para ter essa questão mais do debate, e acho que você está certo quando você faz essa crítica de uma forma muito construtiva, porque a gente precisa ter essa experiência também de plenário, né, Rodrigo? E agora eu não posso ir mais para presidente. Não tem então mais eu vou como. Ter que descer, né, eu vou ter que descer, até brinquei com a turma, vocês arrumam outro primeiro secretário que eu vou ter que descer. Então, assim, não teve uma questão específica no sentido de não ir para plenário, confesso para você que não teve uma estratégia assim definida, não quero ir para plenário, não. Acho que a presidência, é claro que quando começou a se construir, aí sim, eu quero ir para a presidência. Aí eu tinha um objetivo definido ali nesse sentido, né? O primeiro foi supetão, o segundo já tinha, aí depois, quando virou o ano de 2022, já tinha clareza que queria disputar a presidência, e aí a reeleição agora, né, a recondução, ela foi uma consequência. Uma outra questão que eu também observo, e você me corrija se eu estiver errado, do FU, geralmente alguns vereadores eles levantam algumas bandeiras. Então tem o vereador da saúde, tem o vereador do esporte, tem o vereador da zona sul, da zona oeste, da zona leste. Você também não vai muito por esse caminho, né? Você evita um pouco esses rótulos de ser o vereador X? Você sabe, Rodrigo, que quando eu fui para a reeleição, e aí eu tinha um grande amigo lá de Belo Horizonte que ele nos ajudou a fazer o mapeamento, né? Da cidade, do meu eleitorado, tudo. Ele falou assim, olha, você é o pior candidato para trabalhar. Aí eu falei assim, por quê? Porque você não é nichado, você tem voto espalhado em todos os lugares, de todas as classes. Geralmente todo candidato a vereador, ele busca um nicho. Sim. Né? E até os que já estão na Câmara, eles tentam manter esse nicho. Tem vereador que briga porque diz que a zona não pode X entrar, não pode entrar, não, mas aqui você entrou na minha área. Você é bem tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo, Rodrigo. Inclusive divido pauta, né? Quando vou em algum lugar que eu sei que já é um vereador mais ali com aquela questão, ou com aquele bairro, faço questão de chamar também para a gente poder dividir. Eu acho que a gente está, depois de eleitos, nós temos o mesmo objetivo, que é o melhor para a cidade. Mas, de fato, Rodrigo, eu não tenho um nicho específico, eu tenho vários segmentos, sim, né, que a gente tem uma atenção, desenvolvimento econômico, eu gosto de trabalhar bastante, a Zona Sul, até por estar sempre lá, e por ser cria de lá, a gente sempre está lá também, um carinho muito especial. Tem algumas temáticas que sim, que a gente trabalha mais, mas se você for olhar os meus projetos, inclusive, a gente tem projetos de todas as áreas, né, e a gente trabalhando bastante essa questão agora para trazer a questão da segurança aqui de Poços de Caldas, né? Fazer o Centro Integrado das Forças de Segurança, foi uma questão que a gente começou a trabalhar em 2023. Então, assim, a gente tem temáticas de todos os segmentos, assim, sabe? Então, eu acho importante também não ser tão nichado nesse sentido, que você fique com a liberdade de poder trabalhar outras questões, né? Então, eu gosto muito da liberdade de poder trabalhar no que diz respeito o que a gente estuda e no que a gente acredita. Então, nesse sentido, eu sou, conforme os analistas dizem, eu sou um péssimo candidato para mapear voto, sabe? Porque a gente tem muitos campos aí espalhados na cidade inteira. Se considera um cara disciplinado? Considero. Isso as pessoas que estão próximas de mim ali não deixam eu mentir, né? Eu tenho focado. A minha rotina, sou focado, né? Então, sim, eu sou muito focado mesmo. Quando eu tenho muitas questões para resolver, enquanto não resolver, a gente não vai embora. Até tira um pouco ali do sono das minhas assessoras nesse sentido, porque, sim, me considero muito focado, Rodrigo. E isso atrapalha um pouco, inclusive, até a vida pessoal, sabe? Porque a vida pública, Rodrigo, ela é prazerosa, eu gosto dessa adrenalina, sabe? Me dá prazer em estar na vida pública. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba atrapalhando um pouco a vida pessoal, né? E essa questão desse equilíbrio, eu ainda estou buscando. Eu não estou na perfeição no que diz respeito à disciplina de equilíbrio. Então, isso é uma coisa que eu me cobro bastante para cada vez mais eu ter mais tempo com a família, meu filho pequeno, enfim. Jornalista, você sabe que é muito observador. Eu também tenho observado nas suas redes sociais, que por sinal eu tenho que falar publicamente, são muito bem administradas, né? E isso é uma crítica positiva, inclusive. Eu tenho notado que você tem preservado bastante vida pessoal de uns tempos para cá. É uma observação mesmo? Tem de fato acontecido ou não? Tem, Rodrigo, tem sim.
Até por uma questão... Porque político geralmente expõe filho, expõe família, expõe esposa. Inicialmente, eu acredito que no mandato anterior você até fazia um pouco disso, mas agora o máximo que você publica ali é questão de esporte, dos esportes que você pratica, você um corredor. Sim. Então, eu tenho observado muito isso, parece que o Dufu está preservando um pouco a vida pessoal. Sim, e acho que, Rodrigo, por toda essa questão que a gente sofre, de pressão, etc e tal, foi até uma conversa com a própria família mesmo, que diz respeito a essa preservação. É claro que, igual, a gente foi, essa semana a gente foi em uma confraternização com a turma, né, meu filho, tiramos fotos, publicamos também, mas é uma questão que a gente tem que saber o time e qual é a periodicidade que você publica isso também, sabe? Para não falar assim uma coisa, nossa, quer expor também o tempo todo, nossa, tá fazendo isso, quer expor. Então, aí você vai encontrando esse equilíbrio também nesse sentido, sabe? Então, a gente foi amadurecendo nesse sentido também, de uma preservação maior no que diz respeito à família, sim, Rodrigo. Isso muito bem observado aí por você. Então, olha lá, disciplinado, focado, preservando a imagem pessoal. Qual o objetivo do Dufu na política? Porque você está seguindo uma cartilha... Mas eu acho que a política é consequência. Hoje a gente pode se considerar que a gente está numa crescente. Por quê? Fui reeleito presidente da Câmara, saí com uma votação muito expressiva, né? Só que política é assim, né, Rodrigo? Então a gente tem que manter tudo isso que você mencionou, justamente para que a gente possa continuar seguindo nessa trajetória expressiva dentro da política, é claro, sempre prestando o melhor serviço para a população. Hoje tem várias possibilidades, isso tem, não vou mentir para você, eu acho que é notório, né? A gente já veio num processo aí, uma possível candidatura a deputado federal, isso jogo muito aberto com o partido, com os apoiadores, com os colegas, inclusive ali da Câmara Municipal, que podemos sair, desde que seja que vem nessa toada de uma construção coletiva, que o partido possa oferecer estrutura para a gente poder sair, porque sair por sair, Rodrigo, a gente acaba queimando o nosso nome. Né? Então, assim, jamais vou fazer loucura nesse sentido. Então, tem essa possibilidade. Fala-se muito da questão de executivo também. Hoje... É isso que eu ia lhe perguntar, se sente preparado para uma disputa para o executivo? Rodrigo, eu acho que a gente está começando a se preparar cada vez melhor. Como eu disse, esse amadurecimento profissional, ele vai encorajando a gente também a disputas e a pleitos maiores, né? Muitos já esperavam até uma candidatura sua agora. Sim, na última eleição. Tinha essa possibilidade, que aconteceu toda aquela questão de partidos também, né, Rodrigo? E fui, inclusive, chamado para ser vice, né, de alguns candidatos aqui em Poços de Caldas, e isso eu acho que é um reconhecimento, não deixa de ser do trabalho que a gente está fazendo, mas eu acho que, como eu te disse, tudo é uma consequência. Hoje a relação, inclusive com o prefeito Paulo Ney, é uma relação positiva. Não sou base do prefeito, mas é uma relação positiva, porque quero ajudar a cidade a voltar a se desenvolver, enfim, passar por essa questão financeira que está sendo muito complexa e conturbada nesse momento, né? A gente tem se colocado à disposição para que isso possa acontecer, mas tudo é uma consequência. Eu acho que a gente tem que estar se preparando e estar preparado para os próximos desafios, né? Seja a nível estadual, federal, seja a nível municipal mesmo, e sempre tive a mentalidade dessa alternância também, né? Nunca entrei na política para ser vereador para sempre, para ter vários mandatos, com todo respeito a quem tem, mas isso nunca foi meu objetivo, porque é importante a representatividade, novas pessoas, a pluralidade de ideias. Você é presidente da Câmara Municipal, então hoje você é o terceiro ali na linha sucessória, por exemplo. Se lhe dissessem o seguinte, Dufu, tá aqui, ó, a partir de amanhã você é prefeito de Poços de Caldas. Está preparado para isso? Claro. Aí nós estamos preparados, né? Se for dessa forma que você está falando, aí de não ter saída, né? Você está aqui, a gente está... Não assim, fugiria do objetivo? Não, jamais, não fugiria. Isso não. Isso nunca fez parte aí da minha vida de fugir de objetivos e de desafios, né? Eu acho que se a gente está hoje na vida pública, a gente passou por vários desafios para chegar aqui, e esse seria mais um desafio, seria o desafio mais grandioso aí no momento, né? Mas, volto a repetir, com todo respeito ao prefeito, não tem politicagem, não tem nada, mas tudo é uma consequência dentro da política. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Com
mais de 30 anos de experiência, a Clínica Dr. Norberto Ferreira em Poços de Caldas se tornou referência na realização de exames de endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste respiratório para intolerância alimentar e o inovador teste respiratório para detecção de H. pylori. Atendendo diversos convênios no particular, você pode parcelar seu exame no cartão de crédito. Agende já seu exame pelo 35 3721 8580. Responsável técnico, médico Dr. Eduardo Norberto, CRMMG 13410. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta Definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o vereador Douglas Souza, o Dofu. União Brasil. Hoje, o União Brasil ele tem problemas em nível estadual. Principalmente em Minas Gerais, União Brasil se tornou uma verdadeira confusão. Aqui em Poços de Caldas, teve a questão na última eleição, que acabou sendo levado para Ulisses. Qual é a situação do União Brasil hoje aqui em Poços de Caldas? Rodrigo, a situação continua a mesma, continua bagunçado, a gente está sem a comissão provisória, inclusive aqui em Poços, né? A nível estadual, inclusive da última vez que eu estive lá presente para conversar sobre a questão de partido e que também a questão aí de uma possível candidatura, foi-se falado que até o início do ano já teria as comissões formadas, que colocaria a casa em ordem, a nível estadual, mas a nível federal também, que está uma complexidade de problemas lá, a gente sabe disso. Então, assim, é algo desanimador, né, Rodrigo? Eu acho que as estruturas partidárias no país, de uma forma geral, elas são desanimadoras para quem está de fora da política vendo e quer entrar e fazer parte e ver essa bagunça que acontece, né? Muito ego, muita vaidade dentro das estruturas partidárias e é a coisa que a gente discorda totalmente sobre essa questão. Então, hoje, nós continuamos no União Brasil, eu, vereadora Pastora Mel também, estamos juntos lá, mas nós não temos, vamos dizer, nenhum apoio de executiva municipal, no momento, até porque nós estamos sem comissão. As pessoas que estavam... ter uma ideia já do que pode vir a acontecer? Você tem vontade de ser presidente do União Brasil em Poços, não? Rodrigo, não faço questão nenhuma não, sabe? Eu acho que tem outras pessoas capacitadas, inclusive a própria Pastora Mel, que vem fazendo um excelente trabalho, pode ser uma futura presidente do União Brasil. Tem outras pessoas ali também, do União, Democratas Antigo, que tem essa percepção de que o União Brasil pode retomar seu partido que era, de muita união, enfim, que podem aí vir sim também assumir a presidência do partido, sabe? Então, assim, nós temos bons nomes ali que poderiam compor essa presidência, né, o diretório de uma forma geral do União Brasil. O que a gente sabe, né, não tenho tanto contato com as pessoas que estavam na executiva provisória antiga, né, depois que teve essa tomada de partido. Então, pelo que a gente sabe ali, pelo que os outros falam, que eles não têm interesse nenhum em continuar com o partido, enfim. Então, dessa forma, nós conseguiríamos talvez resgatar as pessoas que compunham o quadro do União Brasil, do Antigo Democratas anteriormente, e dessa forma a gente conseguiria reestruturar o partido novamente, né? Porque foi muito triste o que aconteceu, porque tinha assim, uma união muito, muito positiva ali, sabe? Das pessoas que estavam no União Brasil. E depois, quando aconteceu isso, quase que a gente não consegue disputar a eleição. Então, acho que você acompanhou de perto ali, a gente teve que fazer um fizeram trabalho. 2 cadeiras. Na tua leitura política, não tivesse havido essa interferência, seria possível o partido ter conseguido fazer 3 vereadores, por exemplo? Conseguiria, Rodrigo, conseguiria. Eu não sei se você se lembra, mas as pessoas queriam desistir depois que teve essa intervenção. Então nós tivemos que fazer um trabalho ali para as pessoas continuarem na chapa. Eu mesmo ministrei vários cursos ali preparatórios, né? Introdução à política, o que faz um vereador, e a gente fazia os encontros todas as quartas-feiras ali com os vereadores para manter essa união e para mostrar que a gente estava disposto a ajudar todo mundo, né? E colocando todos na mesma régua, vamos dizer assim. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho para manter aquela chapa, mas a gente sabe que a motivação já não era a mesma, né, de diversos ali que desanimaram totalmente, porque não queriam pedir voto para o prefeito, para a chapa do prefeito, enfim. Então foi uma questão muito constrangedora que
que a gente repudia viamente, assim, sabe? Não queria que isso acontecesse de forma nenhuma. Entendi a questão que foi lá de cima para baixo, que aconteceu, enfim, mas é uma questão que você perde a credibilidade com as pessoas que estão no pleito ali, essa é a minha visão. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque é uma situação muito triste e afasta, inclusive, as pessoas que estão novas querendo entrar na política, né? Pessoas que estão ali, participaram do pleito pela primeira vez, já falaram que nunca mais querem participar. Eu sei que você tem a questão da fidelidade partidária, ou seja, você tem que permanecer no partido, exceto se for candidato a deputado estadual ou federal. Vindo a ser candidato, você pensa em trocar de legenda para a disputa do ano que vem, em virtude dessa instabilidade até no União Brasil estadual, ou não? Você pretende, não quero nem conversar, eu vou ficar aqui onde eu estou? Tudo vai depender, né? Porque como o partido mesmo colocou o meu nome como uma possível candidatura, mas é claro que nós fizemos as condicionantes no que diz respeito à estrutura, a poder trabalhar a microrregião. A gente sabe que Poços, Rodrigo, tem voto para eleger um federal, um estadual tranquilamente. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Devem sair aí diversos candidatos, fora isso tem vários candidatos votantes de demais regiões que isso acaba atrapalhando e pulverizando demais os votos aqui na nossa cidade. Mas eu confesso para você que eu não recebi nenhum convite de outro partido, por exemplo, né, para a gente poder analisar, colocar na mesa isso, inclusive para o nosso partido, né? Então, nesse momento, permaneço no União Brasil, mas acho que a gente tem que deixar sempre as portas abertas no que diz respeito a possibilidades, né? Mas eu tenho uma ótima relação com alguns do União Brasil, a nível estadual, a nível federal. É um partido que eu gosto, apesar dos problemas, né, que vem acontecendo aí, mas acho que tudo é possível, Rodrigo. Pensa em vir, caso seja candidato de fato no próximo ano, a estadual ou federal? Seria federal? Seria federal, né? Por quê? A conversa sempre foi para federal porque tinha uma questão estratégica no sentido, inclusive, do Rodrigo Lopes, né? Acho que todo mundo sabe aí da nossa proximidade, né? Uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que, de fato, eu confio na política, uma pessoa honesta. As pessoas, mas você não pode se decepcionar? Posso, como qualquer um, ele pode decepcionar comigo, eu posso decepcionar com outras pessoas, mas no momento atual é uma pessoa que eu confio e muito, né? Desde da minha primeira candidatura, quando eu conheci o Rodrigo, ele me ajudou, depois tive o privilégio de coordenar a campanha dele aqui para deputado estadual, então teria essa possibilidade justamente para que a gente pudesse trabalhar em conjunto aqui na região. Então, ele me impulsionaria para as demais regiões que ele trabalha aqui, né? Claro, respeitando também o deputado Rafael Simões de Pouso Alegre para lá. Mas que tem passado por alguns problemas também. Sim, né? Tem passado por alguns problemas também, né? Ele esteve, inclusive, aqui em Poços para entregar um recurso há 2 semanas atrás. A gente pôde conversar um pouco sobre essa questão. Ainda está nessa questão aí, judicial, né? Do problema que teve lá, mas deve disputar as eleições novamente. Então, tudo uma questão aí de conjuntura, inclusive partidária e regionalmente também, né? Então, teria essa possibilidade justamente para que a gente pudesse, dentro do partido também, possibilidades de eu trabalhar, né? Para estadual, teriam muitos hoje já tinha praticamente uma chapa formada. E a diferença de votos hoje é muito pequena, né? De um estadual para um federal também. Muito né? pequena, né? Então, seria por isso, né? Por essa questão, inclusive, do próprio Rodrigo poder me impulsionar para outras regiões que eu não sou conhecido. Vindo a ser candidato, o foco seria Poços de Caldas, obviamente, claro. Expandindo para o sul de Minas um pouco a atuação e a busca por votos. Seria com certeza, isso. Sim. A estratégia é essa, e respeitando as demais regiões, os candidatos ali do União Brasil, né, para que não pudesse adentrar, enfim, a gente pudesse fazer uma divisão que seja igualitária ali para os candidatos, né. Então seria o pedido que nós fizemos, né, na verdade. E aí está em análise, mas, Rodrigo, muito pé no chão, muito tranquilo quanto a isso, né? Se não for, não vai ser para ser, não tem problema. A vida que segue, vamos continuar com o nosso mandato aqui de vereador. Muito tranquilo quanto a isso também. A expectativa é de uma eleição para deputado com muitos candidatos em Poços de Caldas, como sempre aconteceu. Uhum. Na sua visão, a gente consegue pensar numa possibilidade de unificação em torno de um nome, de uma pacificação nesse sentido? Ou é difícil, ou porque os partidos em Belo Horizonte cobram muito candidaturas? O que você pensa a respeito? Eu acho que assim, estruturas partidárias, elas querem, claro, fazer a chapa sair completa, às vezes acaba dando um recurso pequeno para que a pessoa ali saia para uma candidatura estadual, federal, mas pelo que eu tenho conversado com alguns vereadores ali
dentro da Câmara Municipal, eu estou vendo que isso hoje é uma possibilidade. Diferente do que aconteceu em 2022, Rodrigo, hoje eu já vejo que talvez poderia unificar alguns partidos para que pudessem focar em um nome para estadual, para federal, aqui de Poços de Caldas. Isso pode acontecer. É claro que tem toda essa conjuntura de estrutura política, né, das vaidades, enfim, dos objetivos individual de cada um também, isso a gente tem que colocar na mesa, mas eu estou vendo uma mentalidade, pelo menos de alguns ali, diferente no que diz respeito a essa agregação, vamos dizer assim, em um nome, né? E aí, por isso que é importante essas análises, fazer essas pesquisas, para ver quem está no melhor momento também. Não adianta eu pensar que eu também estou, você também está, o fulano está, o outro está, e no final vai acabar dividindo votos. Eu lembro que para estadual, na última eleição, os 4 primeiros que foram mais votados em Poços daria a votação de um único, né? A gente sabe que isso às vezes não acontece, de transferir voto para outro, mas é uma análise que a gente fez que a possibilidade é muito real de a gente poder fazer ser eleito um candidato aqui de Poços de Caldas, né? Mas ao mesmo tempo, por isso que no meu caso, se for de fato consolidar a possível candidatura, tem que trabalhar a micro-região para a gente poder ter uma votação expressiva. Você tem participado bastante, não sei se ainda participa, do Renova, né? Que é aquele curso de formação, principalmente para quem quer ser candidato. Dá para ensinar alguém a ser político ou não? Rodrigo, a primeira questão que a gente fala para entrar na política, as pessoas vêm me perguntar, eu tenho várias pessoas aqui em Poços que querem, inclusive, fazerem parte do processo político. Você gosta de pessoas? Porque a primeira coisa é gostar de pessoas, né? O segundo é ter força de vontade, boa vontade, e estudar e se preparar para isso. Mas o primeiro são pessoas, porque você lida com pessoas, você lida com problemas o tempo todo das mais diversas situações. Então, falando do Renova BR, Renova BR hoje é a maior escola de formação política do país, né? Eu entrei na 2ª turma, passei no processo seletivo em 2019, foram 33 mil inscritos naquela época, passei entre os 1.000 que foram selecionados, primeiro de Poços naquela ocasião. E aí depois que você faz toda a formação, você tem um acompanhamento ali do próprio Renova, né? Dos projetos que você pauta, como se fosse um relatório ali, né, depois de eleito. A gente foi destaque algumas vezes já a nível nacional pelos projetos apresentados, e depois disso você se torna uma liderança Renova BR. Então, hoje eu ajudo a fazer inclusive essa captar novos talentos, né, as pessoas que querem adentrar a política, não só jovens, não, pessoas mais velhas também, que têm o interesse em entrar e têm esse perfil, essa força de vontade em querer fazer a diferença, e aí passa por todo um processo seletivo, tem prova, tem entrevistas, né, para ver se a pessoa de fato ali tem esse perfil, né, de poder estar na política, né. Então é uma questão que fez toda a diferença assim na minha vida, sabe, o Renova, porque abriu de fato os novos horizontes assim, né? Na minha turma era uma pluralidade de pessoas muito grande, então tinha... Tem um networking também. Claro, tem muito. Então, vários projetos que a gente apresenta aqui são cópias de outros lugares também copiam projetos nossos, a gente adapta para as leis municipais, para as questões municipais e faz os projetos. Então, o network, hoje a gente conhece pessoas, vereadores, prefeitos do Brasil inteiro, né? Então, é muito bacana, continuo como liderança Renova, e eu tive o prazer no ano passado de palestrar para quase 800 jovens, 800 novos alunos. Contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, e eu comecei a palestra dizendo, há 4 anos atrás eu estava sentado de onde vocês estão. Então, se hoje eu estou aqui, eu devo muito a todos da rede aqui por essa oportunidade, né? Enfim, então, hoje o diretor-presidente do Renova BR é o Rodrigo Cobra. Que é daqui de Poços. Que é de Poços de Caldas, né? Também começou por baixo no Renova, foi subindo. Então é uma excelente pessoa, uma grande pessoa, sempre está por aqui também. Então a gente fica muito orgulhoso, inclusive, de ter um Poços caldense à frente da maior escola de política do Brasil. O Parlamento Jovem não deixa de ser uma bandeira sua, digamos assim. Você se empenha bastante nessa questão, Sim, né? muito, né? O Parlamento Jovem, a escola do Legislativo, né? De uma forma geral, nessa reestruturação que nós fizemos, nós demos muito mais autonomia para a escola, estruturamos, dotação orçamentária própria, e a Thaís, que faz um excelente trabalho, que é a diretora, hoje o Marcos também é outro servidor que está na escola. Fomos aí premiados nacionalmente
pelo aplicativo que foi desenvolvido pelos dois, né, pelo Marcos com a Thaís, o LRS PC, onde é um aplicativo que todas as atividades da escola estão lá, as cartilhas, tem o quiz da cidadania, onde as pessoas aprendem de uma forma descontraída sobre a nossa Constituição. E hoje a gente foi premiado, né, fomos premiados nacionalmente com o desenvolvimento desse aplicativo. E hoje todas as escolas, né, do país podem ter acesso através de um termo de cooperação. Inclusive, recentemente também estivemos em Bento Gonçalves, assinando o termo com a ABEL, Associação Brasileira das Escolas Legislativas, para a gente poder disponibilizar. Então é uma bandeira, sim, nossa também. A gente trabalha bastante essa questão justamente para a gente poder aproximar, as pessoas entenderem a importância do Poder Legislativo, né? E o Parlamento Jovem é mais um programa que a escola desenvolve, né? O Parlamento Jovem que é um programa estadual da Assembleia, mas que as câmaras elas desenvolvem aqui anualmente, cada ano uma temática diferente. Inclusive essas propostas depois são apreciadas também ali pelos vereadores, levadas também à Assembleia, às finalistas, sabe? Então, temos Parlamento Jovem, tem Pequeno Cidadão, tem Gincana do Saber, tem o Câmara Mais agora, que é um projeto para as pessoas com mais de 60 anos, que é super bacana também. Então é algo que brilha os olhos, viu, Rodrigo? Porque eu acredito que é dessa forma, com a educação, que nós vamos continuar aí mudando a vida das pessoas, né, e a nossa sociedade. A gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente vai voltar para falar de Câmara Municipal, de projetos, de artigos. Intervalo, o Alta Definição volta daqui a pouco. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Já começou o Volta às Aulas Artipel. Aqui você encontra 100% da sua lista, os lançamentos 2026 e um atendimento VIP. E claro, garantia de melhor preço. E tem mais, você parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Consulte condições. Então, venha aproveitar. A equipe Artipel espera por você na Rua Assis Figueiredo, 674 e Rio de Janeiro, 121. E atenção, comprando no mês de dezembro, você concorre a um carro 0 km e 10 celulares. Corra! Com mais de 30 anos de experiência, a Clínica Dr. Norberto Ferreira em Poços de Caldas se tornou referência na realização de exames de endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste respiratório para intolerância alimentar e o inovador teste respiratório para detecção de H. pylori. Atendendo diversos convênios no particular, você pode parcelar seu exame no cartão de crédito. Agende já seu exame pelo 35 3721 8580. Responsável técnico, médico Dr. Eduardo Norberto, CRMMG 13410. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3 mil itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. Alta Definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o presidente da Câmara, Douglas Dofu. Dofu, ultimamente na Câmara a gente tem visto muitas discussões, não discussões para o lado negativo, mas discussões em torno de projetos e uma série de investigações também em relação ao Executivo que acabam respingando na Câmara Municipal. A gente tem pedido de informações do Ministério Público, a gente tem recomendações por parte do Tribunal de Contas. Você também carrega essa responsabilidade de liderar esse grupo de vereadores em torno dessa questão. A financeira é a que mais preocupa hoje? No que diz respeito ao município, sim. Hoje a questão financeira talvez seja o grande gargalo, talvez não, é o grande gargalo de Poços de Caldas, né, Rodrigo? Acho que são várias as questões
no que diz respeito a isso, né? Desde as investigações que começaram, principalmente ali de 23 para 24, referente à questão do Salto de Pirapora, a questão de questões não empenhadas, de recursos não empenhados, enfim. Então foi uma série de investigações que começaram naquele momento, né, em 2023, que elas foram se intensificando cada vez mais, e nós alertamos o Executivo das possíveis irregularidades. A gente não pode afirmar as irregularidades ainda porque elas estão ainda em processo de investigação. E aí o que acontece? Em paralelo a isso, os orçamentos fictícios, né? As previsões orçamentárias que eram feitas. Se você pegar as audiências públicas no que diz respeito, quando ia discutir orçamentos para os próximos anos, sempre era mencionado dos déficits financeiros que estavam acontecendo. Então, você fazia uma previsão orçamentária de 1 bi e 100, arrecadava 900 milhões. Para o próximo ano, de vocês fazer um orçamento mais realista, você ainda aumentava essa previsão orçamentária. Então, passava para 1 bi e 400, exemplo. Aí você arrecadava 1 bi e 100. Então, mais 300 milhões de déficit financeiro ali, né, de previsão orçamentária. Próximo ano, e isso foi uma consequência, porque aí o que acontece? Você começou-se a abrir várias frentes e não conseguiu fechar. E aí o que impacta isso na vida do cidadão? Você deixa de entregar política pública. Então foi uma questão muito preocupante, né, que para o próximo ano fez um orçamento uma previsão orçamentária mais realista, com que diz respeito ali ao que está arrecadando, mas foi uma situação que, da parte do ex-prefeito, a gente não tinha esse respaldo, né, essa escuta, mesmo orientando, mesmo o Poder Legislativo fazendo o seu processo de fiscalização, o seu processo de indicação, inclusive, né, do que diz respeito ao que estava errado, que poderia ser melhorado, ele não nos escutou. Né? Então as pessoas fazem, mas a Câmara não fez nada. Fez sim. Vocês carregam muito essa questão. Tem. Você vê os vários comentários. Muitos questionamentos. Muitos questionamentos. Mas a Câmara não fez nada. A Câmara fez. Só que as pessoas também precisam entender que o poder da Câmara é limitado. A gente vai, investiga e manda para os órgãos competentes, né? Para os tribunais de contas, para os ministérios públicos. E isso foi feito, né? Tem tudo registrado. Se as pessoas quiserem, isso tem tudo registrado na Câmara Municipal. À época, vocês tinham noção a respeito do problema financeiro que seria entregue para a gestão seguinte, que é o que acontece agora, ou não? Rodrigo, a gente já imaginava, né? Pelo que a gente estava acompanhando. Mas quando virou o ano, esse ano, foi quando começou de fato a escancarar. Por quê? Acho que talvez na equipe de transição ali de um governo para o outro, onde que você de fato tem que abrir tudo, começou-se a ver que as questões, principalmente ali na área da saúde, não era conforme estavam sendo relatadas. O próprio controlador do município, né, já falou, junto ao secretário adjunto de saúde, né, que tinham diversos recursos ali não empenhados, ou seja, faziam despesas sem o recurso, sem a despesa para pagar. Né? E isso foi virando uma bola de neve, resumindo, né, para que as pessoas possam entender de uma forma mais simplificada. Foi virando uma bola de neve e agora gerou-se todo esse caos, porque você não tem dinheiro para pagar. Então, tem várias aí reclamações que chegam para a gente, Rodrigo, de diversas áreas. Não é só dos prestadores de serviços da saúde, nós temos outros prestadores de outras áreas, serviços públicos, obras, enfim, que também chegam para a gente na Câmara Municipal que estão sem receber há muito tempo. Né? Há uma o próximo terceiro setor, o próprio terceiro setor, as instituições, também estão pagando picado. Né? E o que a gente fica indignado? Porque as orientações foram feitas, as investigações também foram feitas no que diz respeito à competência da Câmara Municipal naquele momento, e a gente ainda está derrapando, patinando no que diz respeito à transparência por parte do Executivo. Fez-se uma apresentação? Fez. Entra-se na questão do postos é mais gestão, é isso? Fez-se uma apresentação? Fez E uma deixou apresentação. satisfeita? Não, porque eu falei assim, esse é um primeiro passo. Até na minha entrevista eu falei, esse é um primeiro passo. A gente precisa agora desdobrar isso. A sensação que a gente tem é de que eles apresentaram um plano que eles não sabem como executar. Seria isso? Porque assim, e aí eu vou te dar o exemplo da 167A. A 167A é o artigo mais restritivo da Constituição no que diz respeito ao ajuste fiscal. Ou seja, o Tribunal de Contas notificou o município dizendo que o município, você está gastando mais do que você está recebendo, contextualizando tudo isso que a gente falou agora anteriormente. E até para a gente votar o artigo 67A, foi uma questão que foi muito levantada, inclusive, né, por vocês aqui, a gente tem que ter uma previsão de quando que a gente vai sair do artigo 67A, porque é uma série de restrições que atinge diretamente a vida do cidadão e dos servidores também. Então, se a gente não tem uma previsão de quanto a gente vai sair, como que a gente vai votar? Você vai dar uma carta branca, né, para que a gente fique nessas medidas de ajustes fiscais que são as mais restritivas por quanto tempo?
Então, e é isso que a gente vem cobrando do Executivo também nesse sentido, Rodrigo. A gente está à disposição para votar, para estar parceiro, para poder ajudar o município a sair dessa. Mas você tem que apresentar um cronograma, mas com previsões, inclusive, de ações, de execução. É a grande crítica em relação ao pós-gestão. Não existe um cronograma de quando isso vai se tornar efetivo. Sim. Até o momento do que foi apresentado, nada foi colocado em prática. Nada dessas medidas mais restritivas que diz respeito a corte de gastos ainda não foram apresentadas. Inclusive, cargos comissionados, que era uma das questões, também não foi. Pelo menos eu não tenho informação e a gente tem acompanhado o Diário Oficial de pessoas. Isso? Preocupa, porque aí a gente vai, inclusive, embolando cada vez mais. E é claro que eu vejo a boa vontade dos novos secretários, pessoas técnicas que vieram de setores fora da gestão pública em poder fazer uma gestão mais técnica nesse sentido, mas ao mesmo tempo ficam patinando porque às vezes não estão tendo a mesma convergência, né, no que diz respeito à estratégia para que o Poços possa sair dessa situação agora. O prefeito Paulo Ney também tem se esforçado, a gente vê que está fazendo algumas entregas que já estavam previstas, enfim, buscando articulações, né, é uma questão que eu acho que ele tem feito bastante, via Estado e via Federação também, para buscar mais recursos para o nosso município, mas ao mesmo tempo a gente não vê uma clareza de quando a gente poderia sair dessa situação. Né? Então é uma questão que a gente precisa agora, entrando nesse novo ano, no ano de 2026, de fato, ter um cronograma de todas as ações que estão sendo feitas, porque aí, por que a gente precisa votar o 67A? Para a gente poder ter a declaração do Tribunal de Contas, para que a gente consiga, inclusive, adquirir o crédito para a gente fazer a grande estruturação da Zona Oeste para a Zona Sul, daquela via importante, que foi aprovado na Câmara Municipal em 2023 e até hoje ela está parada. Então, você não consegue atrair crédito nesse sentido. E até a atração desses novos créditos, você também precisa ter a previsão de quando e como você vai pagar isso, né? Essa é uma bomba relógio que o prefeito precisa desarmar. Com certeza. Se ele não desarmar, essa bomba explode quando? Olha, Rodrigo, é uma pergunta que é difícil responder, porque eu acho que pode desarmar a qualquer momento, né? A gente sabe, é claro, que tem várias as questões envolvidas nesse sentido, enfim, mas o quanto antes ele fazer essa antecipação, né, de previsão, ele consegue minimizar, inclusive, os ânimos, né, Rodrigo? Porque aí ficam várias pessoas falando que não estão recebendo. Aí nós, vereadores ali, nós somos muito cobrados nesse sentido. Então a gente vem, e aí às vezes fala, é politicagem. Não é politicagem, os dados estão aí, né? Só as pessoas podem ter acesso a qualquer momento, solicitar para a gente ali. Então os vereadores vêm fazendo uma fiscalização, uma cobrança efetiva nesse sentido. Então é o momento do Paulo Ney fazer uma reflexão mesmo e colocar tudo transparente, chamar todos os vereadores, conversar, mostrar a transparência. O que eu tinha pedido para ele também, faz uma coletiva de imprensa, uma nova, mas para destrinchar, né, tudo que está acontecendo, em todas as áreas que está acontecendo nesse sentido. Então, assim, é uma questão muito preocupante, Rodrigo, muito mesmo. A gente está à disposição para ajudar, já falei isso publicamente várias vezes, que a gente está à disposição para ajudar, inclusive fazendo reuniões ali com o Executivo, né, tentando ajustar projetos também, para que se entre de uma forma mais pacífica ali na Câmara Municipal. Os poderes são independentes, mas a gente tem que pensar em Poços de Caldas. Então, a gente está à disposição, os vereadores também estão à disposição para poder ajudar nesse sentido, mas precisa ter cada vez mais essa clareza com a Câmara Municipal. A pergunta óbvia que eu lhe faria é se a atual gestão é uma gestão de diálogo. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Ela é uma gestão que sabe ouvir? Ué, Rodrigo, saber ouvir, eu acho que sim, acho que sabe ouvir. Talvez não sabe, tenha dificuldade ainda, eu acho que por uma falta, inclusive, às vezes eu até falei aquela vez no Jornal da Manhã e uns ficaram chateados, que eram bons gestores, né, que vieram da iniciativa privada, mas que não tinham esse tato político, né, não sabiam lidar com essa situação. E eu acho que é uma questão de amadurecimento, isso pode acontecer, acredito eu, já no próximo ano. Mas que hoje, e aí voltando à sua pergunta, pode sim saber escutar, mas também talvez não sabe absorver de como essa informação, né, essa escuta, pode fazer a diferença em uma estratégia para que você possa sair da situação que está hoje, sabe? Então, que aí entra nessa questão política, né? Será que talvez a grande frustração, não sei, eu posso estar errado, seja de elegemos a população, eleger um governo de continuidade
e dessa continuidade não ter acontecido na prática, apenas no discurso? Será que não é isso, às vezes, que atrapalha um pouco? É uma frustração, né? Não deixa de ser, Porque talvez, se é uma continuidade, é uma máquina que ela continua funcionando. Assim. Né? E a sensação que a gente tem, me corrija se eu estiver errado, é de que é um governo de continuidade, mas que a máquina parou. É que não teria como ter a continuidade da forma que estava. Porque não se tem mais dinheiro para continuar a máquina como é a forma que estava fazendo. E aí, volto a repetir, abriu-se muitas frentes de obras, enfim, reformas, etc. e tal, e não conseguiu fechar. Né? E a gente está vendo isso hoje na pele, no dia a dia do cidadão. Então, por isso que aí talvez a ruptura por completo, ela é necessária fazer. Ó, gente, nós estamos começando, foi uma continuidade... A ruptura, você diz... Do ex-comando, né? Do ex-prefeito com o atual, com o grupo atual. O porquê disso? Porque agora, o que as pessoas falam? O Sérgio era bom, hein? O Paulo Ney tá ruim, hein? Nossa, tá fazendo nada. E eu já falei isso, inclusive, pro Paulo Ney. Falei, Paulo Ney, você tá carregando algo que não é seu. As pessoas estão fazendo uma interpretação que não é sua. E o que o Paulo te responde? Ele fica quieto, ele respeita a minha opinião, tudo mais, né? Mas, assim, é uma situação difícil para ele também. E eu entendo isso, viu? Porque não é fácil, não. Né? O ex-prefeito, o grupo bancou ali a candidatura do Paulo Ney naquele momento, né? Como uma candidatura viável, foi eleito e tudo mais. Então, tem essa questão de gratidão, tem... Só que agora, é o que eu falei para ele, é o seu nome, é o seu CPF. Você não pode deixar que a sua imagem fique manchada por uma questão que você não cometeu. Beleza, você participou do governo passado? Você participou, mas você não tinha o poder da caneta, você não tinha a decisão final. Agora você tem, agora você pode fazer diferente. Então é uma questão que eu bato em cima mesmo e falo para ele porque talvez está sendo injustiçado por essa questão. Então, abre o jogo, coloca tudo às claras o que está acontecendo e de que forma que você vai sair disso. Até que ponto, e o próprio controlador tem ajudado bastante, né, a poder identificar, inclusive já encaminhar o Ministério Público também nesse sentido, tem ajudado bastante. Então, assim, aproveita essa atuada, porque, assim, o que acontece, Rodrigo? Você já fez mais da metade de ruptura. Né, de pessoas que estavam no governo passado, não ficaram chateadas com ele, fez o próprio rompimento com o Salto de Pirapora já quando entrou. Então, assim, já rompeu quase mais da metade. Acaba de fazer a ruptura por completo e começa aí o novo governo. Na sua visão, seria a única chance desse governo conseguir recuperar, recuperar? Porque assim, aí ele conseguiria fazer as exposições que precisam ser feitas, né? No que diz respeito aí a financeiro, no que diz respeito à estratégia, como sair dessa. Você acredita nesse rompimento do Paulo? Eu acredito porque vai chegar um momento que vai ser insustentável ficar dessa forma. Né? Acho que pela saúde política e pela saúde do governo do prefeito Paulo Ney, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, quero deixar isso bem claro. Eu acho que vai chegar um momento que vai ficar insustentável e vai ter que fazer essa ruptura. Senão vai ser muito difícil a governabilidade que eles tanto têm buscado ali dentro da Câmara Municipal. Você disse que esse governo ouve. O governo anterior, ele ouvia tão bem quanto esse ou não? Nossa, a gente tinha muita dificuldade, né, Rodrigo? Inclusive foi uma das questões de rupturas ali por grande parte dos vereadores. Então, o ex-prefeito começou com 12 vereadores na base e terminou com 4 vereadores. Vai falar que eu estava errado, que o X estava errado, que o fulano estava errado? Acho que não. Acho que era inclusive um consenso dos próprios vereadores ali no que diz respeito à falta de diálogo que tinha com o ex-prefeito, né? Quando o Paulo Ney ainda foi para a Secretaria de Governo, ainda melhorou um pouco ali essa relação, ele ia sempre na Câmara Municipal, mas a gente sabia que ele não tinha ali o poder da caneta também, né, e o poder de decisão. E aí acabava que travava o processo da mesma forma. Mas são diferenças discrepantes no que diz respeito a diálogo. Mas o ex-prefeito ele conseguiu manter um certo controle dos vereadores por bastante tempo, embora não ouvisse. O atual ele ouve, mas ele tem controle zero da Câmara, Adolfo. Por quê? Eu acho que assim, no primeiro pleito, quase todos ali faziam parte da base, né? Mas uma base declarada mesmo ao prefeito, ao ex-prefeito. Nessa, por ter saído vários candidatos a prefeito, Rodrigo, não teve uma base sólida, né? E não conseguiu construir isso ainda. Acho que esse trabalho de independência que está sendo feito ali na Câmara Municipal, todos entenderam que é positivo. Você mantém a dependência, você mantém o diálogo com o Executivo, mas nós vamos continuar fiscalizando.
nós vamos continuar sendo atuantes no que diz respeito ao nosso trabalho, que é fiscalizar, é legislar e representar as pessoas. Então a gente tem ouvido bastante os anseios da população nesse sentido. Eu acho que por isso que ficou uma Câmara tão propositiva nesse sentido, sabe? E tem uns que também falam, é politicagem, mas não é. É diferente. Pode ser que um ou outro, né, grita um pouquinho mais, faz uma coisa assim que não agrada um ou outro, mas a concepção da grande maioria ali, ela está bem mais ativa nesse sentido. E aí eu volto a repetir, o diálogo tem acontecido, ele tem acontecido, mas essas questões que nós mencionamos aqui anteriormente, elas são decisivas para que o prefeito consiga ter governabilidade e mostre que de fato quer fazer diferente do passado. Outra característica do governo anterior para esse é a questão de secretários. O Sérgio não mexia em secretariado, o Paulo já teve que mexer em secretariado. A relação com o secretariado é boa ou não? Sim, é boa a relação com o secretariado. Na outra gestão também com secretariados a gente tinha uma boa relação, né? Eu particularmente não tinha problema com nenhum. Esses também são bons secretários, como eu disse, né? Falta um pouco dessa questão, desse tato político, mas sim, são muito respeitosos também, escuta os vereadores nesse sentido, e eu acho que o prefeito tem que ter essa autonomia, essa possibilidade de trocar. A partir do momento que não está sendo um serviço bem realizado, enfim, ou não está condizendo com o que diz respeito ao seu plano de governo, por exemplo, ele tem que ter essa liberdade de trocar, né? Então, acho que o prefeito Paulo Ney fez escolhas ali arriscadas, porque são pessoas que não veio da gestão pública, né? Pessoas que vieram de fora, tudo mais, e teve, inclusive, parabenizei quando foi nomeado grande parte ali por ele, porque eu acho que precisaria dar essa oxigenada também ao mesmo tempo, mas a partir do momento que a pessoa não se adapta à gestão pública, não se adapta a toda essa morosidade que infelizmente acontece na gestão pública, precisa dos processos, ele tem que ter essa autonomia para poder tirar também, e eu acho que por parte dele, se isso precisar acontecer, ele vai tirar. Eu não vou perguntar nota, prometo para você, porque todas as vezes que eu te entrevisto eu pergunto nota de administração municipal. Mas na sua visão, o que precisa melhorar no governo municipal hoje? Precisa, principalmente, para que a gente consiga sair dessa situação financeira que hoje nós estamos passando, né? Chegou-se, de fato, aonde a gente não queria chegar, que é nesse ápice financeiro que está acontecendo no município. Aí vai falar assim, isso não é verdade. É verdade, os dados estão aí, inclusive Tribunal de Contas, nas prestações de contas que chegaram para nós. O ex-prefeito, ele bate na tecla de que não deixou uma situação financeira ruim, não. Então, eu fico de cara, porque ele, não é inclusive, possível. aqui neste programa. Então, sim, eu não sei. Então, os dados estão aí. A gente está mentindo, então, né, Rodrigo? O próprio Tribunal de Contas, quando mandou o relatório das contas de 2023, colocando Poços de Caldas na matriz de risco. Ou seja, é o topo ali no que diz respeito à fiscalização com a lupa mesmo, né, no que diz respeito à questão financeira do município. Então a gente está, isso é público e notório, as pessoas podem ter acesso a essas informações. É porque, Rodrigo, para a grande massa isso não chega. Isso não chega. As pessoas querem saber se está sendo bem atendida no postinho, se quer saber se a sua rua está asfaltada, se o mato está cortado. Grande parte da população, ela vê essa questão, porque é uma questão visível, né? Notória, a pessoa precisa ali no dia a dia. Mas elas precisam saber o que está acontecendo por trás. Porque esse por trás, que é essa questão que nós estamos mencionando aqui, é o que vai afetar o bom atendimento no postinho, a rua asfaltada, o mato cortado, a criança na escola, alimentação em dia, esporte, lazer. Tudo isso vai afetar. E é por isso que a gente precisa informar a população do que é correto, das notícias que são corretas, que são verdadeiras, né? Então, é nesse sentido que o prefeito, essa nova gestão, precisa cada vez mais trazer essa clareza para poder conseguir governar a nossa cidade. O que esperar do Douglas Dofu para o ano que vem, para 2026? Pode esperar o mesmo Douglas Dofu, com a mesma intensidade, de muito trabalho, de muita transparência, de estar próximo das pessoas, como a gente sempre faz. Toda semana tem o nosso resumo com as nossas principais ações, também estamos nas ruas, fiscalizando os locais, propondo também projetos que de fato vão impactar a vida das pessoas e mantendo ali a ordem da Câmara Municipal, né? Vou para o meu último ano aí, presidente da Câmara Municipal, um orgulho muito grande, um prazer estar à frente da maior Câmara do Sul de Minas, né? O maior desafio da minha vida até aqui, e pode esperar muita intensidade e de muito trabalho aqui pela nossa cidade. E 2027, então, o Congresso Nacional ou o plenário da Câmara Municipal, é isso? É isso aí, Rodrigo, é isso aí. Aí eu concordo com você, é um dos dois.
Ou não. Ai. Douglas, obrigado pela sua participação aqui no Alta Definição. Eu deixo o espaço aberto agora para você mandar. É o último programa inédito do ano, eu deixo um espaço aqui para você mandar um recado. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Parabéns pelo programa mais uma vez. Um programa mais intimista, né? Onde deixa a gente mais à vontade para poder falar. Você consegue ainda, inclusive, arrancar mais as coisas da gente, né? No bom sentido da palavra, mas agradecer todo o Grupo Cioff também pela oportunidade e deixar aqui um recado às pessoas, né? Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus possa continuar iluminando as nossas vidas e que a gente nunca perca a esperança por dias melhores aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom fim de ano. Igualmente. E muito bom trabalho. Obrigado, igualmente. Na próxima quarta-feira, dia 24, e na próxima quarta-feira, na outra quarta-feira, dia 31, na quarta-feira seguinte, você acompanha os melhores momentos do Alta Definição. O Alta Definição volta com programas inéditos na primeira quarta-feira do mês de janeiro. Nos vemos lá, até lá. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari e o Dr. Norberto Medicina e Diagnóstico.